convidar o arquiteto Nadir Cury para ser o segundo apresentador. Olha, eu só quero avisar, houve um sorteio de sequência aí, viu, Nadir? Talvez, viu, Nadir? A gente fez um sorteio antes, como é que ia ser, tá? Não é meia imposição, não, mas foi feito um sorteio antes. Dá licença, Botura? Então, primeiramente, eu queria minutinho só antes de você começar, não soltei o relógio. O grupo temático, por favor, analisa aí dentro daquela matriz que foi montada, ver se a gente consegue depois chegar a uma conclusão. Não esquecer de dar a nota em cada tópico. Obrigado. Vamos lá, Nadir? Pois não. Boa tarde. Eu vou tentar ser extremamente sucinto. Espero conseguir fazer uma exposição de um trabalho, não apenas verbalizado, porém, eu poderia dizer, suado durante praticamente 30 anos. Vou fazer uma pequena leitura e uma exposição depois em slides, que eu acho que para a plateia seria muito mais coerente uma exposição que desse para se entender nosso pensamento desde o início desse projeto, cuja autoria nós dividimos junto com o professor Figueiredo Ferraz. A criação de espaço social, a atribuição do urbanismo, tem o compromisso de unir esforços em todas as suas áreas de atuação da arquitetura e engenharia para apresentar à sociedade proposta efetiva de resolução da qualidade ambiental do eixo mais importante de nossa cidade, a Avenida Paulista. Sua viabilização técnica, econômica e política depende da união de esforços do governo, da iniciativa privada e da sociedade. O objetivo maior do nosso projeto de reurbanização do eixo metropolitano da Avenida Paulista é promover o desenvolvimento, a reestruturação e a restituição das funções da área, através da implantação de propostas básicas de qualidade ambiental, consolidação econômica da área e eficiência do transporte. Bom, historicamente eu acho que o Botura, colega que participou desde o começo também desse trabalho, ele já fez algumas preleções. Mas praticamente tem a sua fundamentação dizer que após a Segunda Guerra, a Paulista se transformou com a construção dos seus edifícios altos. E por volta de 1965, mais efetivamente, sob o meu conhecimento, através do escritório Figueiredo Ferraz, houve uma proposta inicial do Departamento de Urbanismo. Naquela época não existia EMURB, não existia uma série de órgãos, nem o metropolitano, o metrô estava também nascendo, era a época do prefeito Faria Lima. Houve um lançamento de uma ideia fundamental para a Avenida Paulista. Essa ideia foi dirigida ao escritório Figueiredo Ferraz para transformá-la em um projeto efetivo. Nessa ocasião, nós fomos chamados para contribuir com a nossa área de atuação. Por volta de 66, 67, em diante, final da gestão Faria Lima, a obra da Paulista Consolação já havia sido iniciada. E nos nossos primeiros esboços dessa obra, a minha participação inicial nesse trecho foi condicionada aos traçados viários básicos fornecidos pelo Departamento de Urbanismo por alguns colegas. Posteriormente a gente pode citar os nomes em referência das suas contribuições. Já nesses primeiros esboços
desde 1965, com algumas perspectivas, existia a noção da Prefeitura Municipal, anteriormente mesmo à minha contribuição e ao do próprio professor Ferraz, de fazê-la passando por baixo das ruas transversais. Contrariamente a que muita gente supunha que seria mais fácil, isto é, as transversais passarem por baixo, dada a topografia favorável. Porém, os edifícios já ocupavam as ruas transversais e não era possível fazer esse projeto. Então, nessa primeira figura que eu reproduzi, para dar uma conotação de escala, ela é por volta da época em que ainda era o prefeito Faria Lima. A ideia era essa, era transformar as transversais com viadutos e taludes gramados em toda a Avenida Paulista. Em final de 1972, após a gestão do prefeito Faria Lima, essa segunda figura foi inaugurada pelo prefeito atual, Paulo Maluf. Esse desenho é praticamente aquilo que eu poderia dizer aos nossos colegas da minha área de atuação, da arquitetura e do urbanismo, que viabilizaram uma certa, poderia dizer assim, com uma certa segurança, um desenho que até hoje, a meu ver, viabiliza aquilo que se pretende, o que se almeja para a Avenida Paulista, evidentemente com as suas adaptações de 30 anos passados. Eu tenho absoluta segurança de que se esse pequeno trecho que foi executado tivesse passado pela Rua Augusta, coisa que eu insisti mas várias vezes com o secretário de obras do prefeito Paulo Maluf, chama-se Ugolini, Sérgio Ugolini, para que se inaugurasse essa obra passando por baixo da Augusta também, para se perceber a eficiência das suas transversais, independente da que se conseguiu com a Consolação, que já passa por cima da Paulista, também na Augusta, e não conseguia. Politicamente não ia se ter tempo. Essa rampa foi uma rampa transitória, aliás, fico satisfeito em ver que um dos engenheiros que, na época, construiu essa obra está aqui presente. Porém, a nossa ideia nunca foi esse trecho como sendo um estudo único da Avenida Paulista. Sempre foi a proposta seguinte. Mesmo nessa época, existia a questão da execução do metrô, como está desenhando aqui, mas sempre tivemos a objetividade de entender um desenho que fosse coerente para toda a avenida e que os seus sistemas de transporte fossem divididos para que se viabilizasse a superfície superior para uma época posterior, que é há 30 anos atrás, falar num calçadão na Avenida Paulista seria assim, algo extremamente ainda não assimilado pela população como uma necessidade. Mas existia essa ideia, tanto é que a sequência desses desenhos viabilizam tudo o que se pretende na Avenida Paulista, integrando a qualidade do ambiente, realmente a consolidação econômica desse eixo, que é a Avenida Paulista, e também, evidentemente, o seu uso para o dia, no sentido do trabalho, para a noite, no sentido do lazer, e as suas características viabilizam que se tenha realmente um calçadão. Eu tenho evitado falar a palavra boulevard, parece assim um pouquinho, ou além de antipático, eu acho que seria assim, sem um nacionalismo extremo, mas importado. Eu acho que seria realmente uma esplanada de São Paulo, seria a nossa esplanada, é o único local, quer dizer, pelas configurações de alguns projetos, nem se tornou a Praça da Sé, nem o próprio Vale do Engabaú também acabou sendo uma esplanada. Historicamente, sou obrigado a fazer isso, ainda que o Botura me pressione com o seu aviso prévio. Faltam 8?
Em 1980, a obra já tinha sido paralisada, porque essa obra seguiu com praticamente 1000 tubulões executados na gestão seguinte ao do prefeito Maluf, quando foi prefeito Figueiredo Ferraz. Quer dizer, essa obra, ela foi dividida em 3 ou 4 trechos, 4 construtoras a iniciaram, não sei se muitos dos senhores que estão aqui se lembram, e quando o Ferraz foi demitido pelo governador da época, era ditadura, a obra foi paralisada e foi feito um ajuste na superfície com comunicações visuais e paisagismo, e posteriormente acabaram alguns deles sendo eliminados. A obra paralisada, houve, e eu tenho aqui no saguão, infelizmente eu acho que a exposição pode prosseguir por fora depois, tem uma série de jornais, tanto o meu escritório quanto do Ferraz, em paralelo, nós adotamos algumas atitudes comuns. Temos, assim, em torno de 3.000 jornais que falam dessas obras da Avenida Paulista, desde essa época. Temos todos os projetos que foram elaborados. Há um arquivo que eu tenho deixado muito à disposição dos estudantes e dos interessados. Como a obra foi paralisada, independente da nossa vontade, em 1980 eu fui chamado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo para apresentar o projeto, uma vez que o metrô ia realmente executar o metrô da Avenida Paulista. Desde o início nós quisemos que o metrô fosse executado na Avenida Paulista e que a Avenida Paulista, com esse desenho a nível de separação do trânsito local iria ser expresso na época, hoje não, era fazê-la como um subproduto da obra do metrô. Sempre foi esse o objetivo, quer dizer, a execução do metrô e simultaneamente a parte superior, nesses 3 níveis, criando uma minimização de custos. Não foi possível. Estive na companhia do metrô, juntamente com o escritório de Figueiredo Ferraz, apresentamos o projeto inteirinho e depois de um certo período nos devolveram dizendo que aquele projeto não seria utilizado. Dentro das minhas parcas condições, tomei algumas atitudes que considerava puramente de uma questão de postura profissional. Encaminhei um ofício ao Instituto dos Arquitetos, participando do que ocorria. Estive em televisão, estive nos jornais e realmente a obra do metrô foi executada com as estações elevadas. Antes que acabe meu tempo, em 1990, agora recentemente, estimulado por alguns colegas no meu trabalho de mestrado, retomei os estudos e poderia dizer com segurança, juntamente com o escritório Figueiredo Ferraz, que ainda é possível se fazer esse projeto. Há algumas pranchas aí fora que demonstram que eu tenho todas as plantas da obra executada pelo Metropolitano, e nós conseguimos fazer com que essa obra fosse executada a partir de um alargamento desses orifícios, que hoje os desenhos são diferentes, viabilizando que o metrô, em cima de suas estações, os balanços fossem eliminados. Eu mostro aqui do lado. Eu não sei se dá para ver nesse desenho, aqui é uma perspectiva. Me parece que se torna, eu não quero passar os slides também, mas é importante comunicar que esse mesmo desenho, viabilizando os 3 estágios de transporte, o ilustre Boulevard, entre aspas, a estação do metrô, da Consolação, Trianon e MASP, elas têm a condição de, alargando, eliminando-se os balanços que nós propusemos. Foi essa a minha contribuição na época, foi esse o desenho a nível de arquitetura, um design de urbanismo, que eu acho que foi o que viabilizou que essa obra caracterizasse uma diferença dessa primeira.
nunca me coloquei como autor dessa obra a nível dos 3 níveis, e sim do desenvolvimento de um design que criasse condições de implantação de mais pistas de rolamento e posteriormente o calçadão. O Pedro Paulo, naquela época, tem um jornal seu manifestando sobre essa época de 1970. Nessa última figura existe um detalhe, quer dizer, a obra normal é desse jeito, esses tubulões foram executados. Na região em que tem a estação e que o metrô tem esse desenho atualmente, a estação está nesse nível, é possível se alargar, eliminando o balanço da Avenida Paulista, sobem todos os veículos, evidentemente, como nós sempre mantivemos os ônibus do lado direito, com comunicação pelo calçadão, esse ônibus deixaria as pessoas no calçadão. Passou a ser até útil essa subida do metrô com as suas estações, interligando com as estações mesmo, uma vez que hoje por aqui é impossível. Não é possível fazer o que tem no Vale do Anhangabaú. Eu vou passar alguns slides. As maquetes não é atualizada, porque está aí fora que foi últimos desenhos. Eu vou passar rapidamente, porque eu acho que a exposição desses desenhos já foram elucidativos, mas era essa a ideia da prefeitura, em um esboço por volta de 1965, 66. Pode seguir. Esse desenho mostra já o nosso estudo de 1990, dados as condições da interferência das estações do metrô, nós desenvolvemos essa proposta. As estações teriam, vamos dizer assim, elas viabilizariam a Paulista apenas fazendo a elevação de 3, uma senoide em toda a sua extensão. E são elas aqui. A Consolação passa muito mais funda. Essas outras duas viabilizam o acesso das pessoas do calçadão para as saídas do metrô e ainda para a Paulista na sua base. Seguinte, por favor. Eu pediria mais 4 minutos, passaria os slides. Tudo bem. Essa é a exposição que nós acabamos de fazer. Eu coloco também, para que não fique, vamos dizer assim, uma conotação não realista, ainda que essa estrutura, hoje a gente já teria refeito, a maquete que está aí fora a gente já repensou, fazendo em aço. Existe a condição de atender ao desejo de muitas pessoas e da sociedade da implantação de árvores em alguns pontos entre os tubulões existentes e já cravados lá, uma vez que a gente teria alguns pontos que seriam viáveis. Outros não. É um certo sonho querer transformar a Avenida Paulista numa extensa área com plantio de árvores. Esse foi o trecho que foi executado e que eu, no gabinete do prefeito naquela época, insisti, mas eu fui até talvez inoportuno, dadas as condições, para passar por baixo da Augusta. Essa seria a obra que hoje estaria executada. Esse projeto a prefeitura nos contratou e pagou integralmente. Essa obra estaria hoje executada desse jeito, desde 1969, por aí, 70, esse desenho já existia. Essa seria um estágio, essa proposta, e hoje, certamente, seria a mais aceita pela população, né? Existiam até tive até dificuldades na prefeitura, alguns pontos de encontro nesse miolo, quando as pistas eram em cima, para que se criasse uma intimidade a nível de bancos internos nessas pequenas praças que a gente projetou desde 70. Aí tem alguns desenhos de maquete da época. Isso aqui é uma maquete que foi entregue à prefeitura. Essa é a obra executada. Esse mesmo desenho foi uma vez um dos administradores regionais arrebentou esses bancos e construiu aí depois um monumento, depois teve um monumento à lâmpada, uma série de atitudes que eu achei assim extremamente vulneráveis.
Essa foto é da época e essa foto é da maquete. Apenas registrando histórias, eu tinha feito esse desenho em 1965-66 para resolver o cruzamento do Vale do Anhangabaú com o senador Queiroz. Motivado por esse desenho que o engenheiro Figueiredo Ferraz nos solicitou para fazer na Paulista um desenho que desse também alguma característica não de obra de estrada. Aí tem manifestações públicas, né? Tudo bem.